Bom, nesse segundo exercício ele está pedindo para escrever um algoritmo que receba 10 temperaturas ocorridas diariamente em determinada cidade. O usuário vai informar essas temperaturas, vai ser preciso calcular e imprimir a média dessas temperaturas. Essa seria a primeira parte. Então vamos fazer isso aqui no código. Vou criar uma variável chamada temperatura, 10 posições. Vou criar uma variável chamada posição, inicializar a posição com 0. Eu vou executar esse laço enquanto a posição for menor ou igual a 9, para rodar 10 vezes. E aqui dentro eu vou fazer a leitura. Informe a temperatura, leia temperatura. Como se trata de um vetor, eu preciso colocar a posição que eu vou trabalhar. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a variável posição para controlar aqui, porque ela vai começar em 0, vai passar para 1, 2, até chegar em 9. Dessa maneira que eu já terei a leitura de todas as temperaturas. Como eu preciso calcular a média aritmética, eu vou criar uma variável chamada soma. Vou inicializá-la com 0 aqui, para fazer a soma de todas as temperaturas. Então, soma recebe o valor que ela já tinha, né? No caso, inicialmente é 0, ou seja, o valor agregado, né? Que eu vou somando os valores de temperatura que eu tenho, com a temperatura que o usuário acabou de digitar, que está no vetor temperatura, na posição controlada aqui por essa variável. E eu vou declarar outra variável aqui chamada média. Vou inicializá-la com 0 também. E fora do meu laço, eu vou falar que média recebe soma dividido por 10, porque são 10 temperaturas que eu vou fazer a leitura aqui. Estou partindo do princípio de que todas elas foram informadas corretamente. Essa é a primeira parte. Na sequência foi pedido para que o programa também indique quais temperaturas tiveram valores acima da média. Então, eu vou utilizar outro laço para verificar se a temperatura que o usuário informou, né, que está aqui em temperatura, posição, é maior do que a média. Essa estrutura do para que ela vai se repetir. E eu vou fazer a verificação. Se a temperatura que o usuário digitou for maior do que a média, eu vou informar isso. Na verdade, ficou faltando aqui exibir a média, né? Temperatura média. E na sequência eu vou colocar a temperatura que foi armazenada, né? Nessa posição é maior que a média. Vou colocar um /n aqui para ele passar para a linha de baixo. Vou fazer o teste aqui com 10 temperaturas: 25, 26, 30, 40, 19, 16, 10, 24, 28, 25. Então, ele me mostrou aqui como resultado que a temperatura média foi 24,3. E essas temperaturas aqui são maiores do que a média. Eu tive algumas temperaturas abaixo, né? Por exemplo, aqui 19, 16 e 10. Dessa maneira, eu consigo encontrar, através do uso aqui de dois laços. Primeiro, esse meu primeiro laço aqui, eu faço a soma das temperaturas para calcular a média. E depois eu faço outro laço para percorrer todo o meu vetor e verificar se a temperatura que está em cada posição é maior do que a média, que eu encontrei nesse cálculo aqui.